Cura 11, um dos maiores e principais fiagros da bolsa, está despencando. O que será que está acontecendo hoje? No dia que eu estou gravando esse vídeo, ele caiu 2,16% e não para por aí. Nos últimos 5 dias ele caiu 10,92%. O que aconteceu? Será que ele faliu? Os fiagros são todos uma furada. Fique com a gente até o final desse vídeo para descobrir, né, tudo isso. Como você sabe, fazer esses vídeos é um trabalho que a gente leva muito a sério. E se você acha que mais pessoas têm interesse nesse tipo de conteúdo, então já deixa o seu like maroto para valorizar nosso trabalho, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e mande ele para mais pessoas que também estão interessadas em ganhar mais dinheiro, em investir melhor, investir de forma mais segura. Então vamos lá, vamos já para a primeira pergunta. Será que é o fim dos fiagros? O agro do Brasil vai acabar? Lembrando que nada aqui é uma recomendação, então tendo isso em vista, vamos para o vídeo. Para quem não sabe, os fiagros são como se fossem os primos ali, entre aspas, do interior dos fundos imobiliários. São os fundos de investimento das cadeias do agronegócio. Eles podem investir no que a gente chama de antes da porteira, entre aspas, que trabalham ali com os insumos, né, que auxiliam na produção rural. Podem investir na parte da cadeia chamada dentro da porteira, que aí já é mais relacionada à própria produção, que a gente está falando agora, né? E depois da porteira, já envolvendo ali os processos depois da produção. Todas as partes da cadeia têm os seus benefícios, seus riscos, obviamente, e todas fazem parte ali do agronegócio brasileiro. Então, a partir disso, vamos olhar alguns dados do agronegócio brasileiro. Segundo a agência Brasil, o Brasil tem um território de 851.487 milhões de hectares, sendo que 41% dessa área é ocupada por estabelecimentos do agropecuário, né? A área de pastagens no Brasil cresceu mais de 60% entre 1985 e 2022, passando de 103 milhões de hectares para 164,3 milhões de hectares. É muita coisa. Segundo a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, em matéria escrita em março deste ano, puxada ali pelo crescimento recorde de 15,1% da agropecuária, o PIB brasileiro, no ano passado, fecha 2023 com uma alta de 2,9%, e em matéria da Forbes Agro, 127 entre 5 milhões de produtores rurais entraram em recuperação judicial também no ano passado, em 2023. Então, segundo a própria Serasa Experience, esse último dado. Mas, claro, nem tudo são flores, né? Após pedido de recuperação judicial da AgroGalaxy, que inclusive afetou bastante os fiagros, né? Acendeu um alerta no mercado. E ainda há chance, claro, de novos pedidos de recuperação judicial, como a gente bem sabe. Então tá, o que o investidor precisa entender é que o agro ele é contracíclico, como a gente diz, né? Isso, em outras palavras, quer dizer que o agronegócio ele tem um ciclo diferente, um ciclo próprio, diferente de outros ciclos de investimento, né? E ao longo do tempo, as boas empresas, especialmente aquelas que se preparam para momentos de vacas magras, momentos de desafio, né? Continuam. Inclusive, assim como acontece em outros setores, a gente vê isso muito no varejo, né? As boas empresas e produtores rurais aproveitam esses momentos de desafio, seja por questões econômicas, seja por questões ali de valor das commodities, né? Como eu disse, tem o seu ciclo próprio, inclusive cada commodity tem seu ciclo próprio, tem para aproveitar e fazer investimentos que normalmente não fariam. Aí você pode me perguntar, poxa, mas Daniel, os fiagros estão caindo muito, o que está acontecendo? Bem, é uma série de fatores, como tudo na vida, não é? É uma série de fatores que estão acontecendo para que os fiagros estejam caindo tanto. Mas eu vou focar aqui, ficar mais concentrado em dois dos principais fatores. O primeiro, como a gente já estava conversando no vídeo, é a desconfiança em relação ao próprio ao próprio agronegócio, né? E a verdade é que sim, existem problemas no agro, existem sim pedidos de recuperação judicial, como a gente estava conversando antes, mas é que na nossa visão, nos aparenta ali que se tem um alarmismo maior do que de fato que se baseia, né, na realidade da situação do agronegócio no Brasil, beleza? O segundo ponto, que talvez seja ali o maior risco mesmo, é o constante aumento dos juros do Brasil. Isso de fato, né? A gente acredita que seja realmente um risco. Os juros
né, eles apresentam esse maior risco ao agro. Por quê? Porque como a dívida fica mais cara, aqueles produtores rurais, né, e os outros atores do agro que não têm uma boa governança, especialmente esses que não têm uma boa governança, vão provavelmente sofrer bastante. Né? E isso é uma consequência na sua cota do próprio Fiagro, né? Essa cota aí que está amassada. Por quê? Não apenas porque a maioria dos Fiagros são de crédito, né, e o risco de crédito aumenta, mas também porque as pessoas começam a usar a renda fixa como algo mais atraente, né? Eles começam ali a ver a renda fixa como algo mais atraente, fazendo o que a gente chama de fuga de capitais, né? O flight to haven. Nada novo sob o sol, né? E agora a gente vai falar especificamente sobre o Rura 11, o que aconteceu com o Rura 11, né? Para quem não conhece, o Rura 11 é um fiagro gigante ali da Itaú Asset, e como sabemos, né, o Itaú por si só já é gigante, não é? Um gigante ali que tem o seu grupo não apenas a Itaú Asset, mas também a Quineia, né, que possui ali investimentos colossais, como o próprio KNCA 11, né, outro fiagro muito importante na indústria. Inclusive os dois ficam ali disputando, né, quem é o maior. Então vamos a alguns dados, né? O Rura 11 tem 1,6 bilhões de reais de patrimônio líquido, o que realmente é impressionante, né, com mais de 86 mil cotistas, e segundo o próprio relatório gerencial, o fundo tem 3 situações de desafio. A primeira situação de desafio é a Consentini, que representa ali 3,3%, né, que é a parte mais desafiadora ali desses problemas, que é um crédito devido a um produtor rural, né, que contra ali em situações de dificuldade financeira. Né. O lado positivo, que segundo a gestão as garantias dariam ali para cobrir o crédito, né, devido. A segunda é a Portal Agro, né, que representa ali 0,9% do patrimônio líquido, né. E por fim, o Agrocim, que é um braço de produção rural de um grupo que pediu recuperação judicial. Né? Então a gente tem ali essas bandeiras amarelas e vermelhas. Né? E foi só isso que aconteceu? Não. No dia 29 de outubro, faz poucos dias, o administrador solta a pedrada, né? A seguinte bomba ali, o seguinte comunicado. A gestora tem observado a ocorrência de uma combinação de fatores macroeconômicos e setoriais, incluindo variáveis de mercado, que podem eventualmente afetar os investidores e o fundo. E em razão deste fato, optou por constituir uma reserva de caixa no fundo. Em decorrência dessa constituição, né, dessa reserva por caixa, hora divulgada, bem como da aplicação de PDD em 2 ativos que compõem a carteira do fundo, o CRA Consentini e o CRA Portal Agro, que a gente estava falando sobre isso agora, conforme consta no comunicado do mercado divulgado em 2 de outubro de 2024, a gestora comunica que na próxima distribuição de rendimentos do fundo, prevista para o dia 5º, né, 5º dia útil de novembro, conforme disposto no seu regulamento, haverá ali a redução de aproximadamente 30% a 40% no valor do rendimento pago por cota aos cotistas, né, em comparação ao montante distribuído nos últimos meses. Essa redução poderá se estender temporariamente para as distribuições de rendimentos nos próximos meses. Bem, vocês já imaginam, né? Como nós sabemos, o mercado gosta de renda, né? Um mercado rentíssimo, não tem nada de errado nisso e provavelmente teve bastante a ver com essa queda brusca que vimos nos últimos dias, junto com os já mencionados problemas que estavam também no relatório gerencial e trouxe-se agora no próprio fato relevante. Então, qual que é a pergunta? Então, é o fim do Rura 11? Bem, há males que vem para bem. Durante muito tempo, o fundo não abria a carteira dele. Era uma carteira ali um pouco mais secreta, digamos assim. Né? E atualmente eles decidiram aumentar a transparência e melhorar esse quesito, né? Que é um ponto positivo. Apesar de que é uma situação de desafio, como a gente estava falando agora. Né? E é um dos fundos mais diversificados no mercado. Acredito que no futuro, sim, né? Pode ser que o fundo se recupere, né? Até mesmo porque o percentual do PL dele é bem reduzido que está com esse problema. E por fim, fim dos fiagros. Hoje existem muitos bons fiagros sem nenhum problema, estando muito descontados. Né? Como eles são em grande parte vinculados ao próprio CDI, essa alta de juros pode impactar positivamente os seus próprios rendimentos, né? Mesmo que no momento as cotas estejam ali caindo, bem amassadas. Né? Com tudo que eu trouxe aqui, eu queria saber de você o que você acha, deixe aqui nos comentários, claro, se gostou do conteúdo, já se inscreve no canal para mais e nos vemos na próxima. Um abraço, tchau, tchau, até mais.